Seja flexível. Somos todos aprendizes nesse planeta, Fernando, com relação a essa questão? Ai daquele, viu, Faria, que falasse, né, eu já sei tudo, tá? É uma pessoa inflexível, tá? Porque a característica da sabedoria, o que é a sabedoria? É a pessoa saber que ela tem que aprender. Ela é um eterno aprendiz. Todo dia você aprende. Todos nós, tá certo? Todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa nova. E isso aí é uma coisa que eu procuro na minha vida, sabe? Todo dia falar, gente, será que eu aprendi alguma coisa nova? Pelo menos uma palavra nova. Tá? Então é muito importante a gente estar sempre buscando aprender. E às vezes até sem querer. Né, isso. O aprendizado ele vem de situações que não, às vezes nem você busca, né? Automaticamente acontece. Automático, porque a vida hoje, viu, Faria, nesse planeta que nós estamos vivendo, quer dizer, tudo está mudando com uma forma muito rápida. Tá? Hoje qualquer avanço tecnológico não espera nem 3, 4 meses. Tá? Então, menos de 4 meses já está avançando tudo. E as pessoas, o que elas têm que ser? Elas têm que ser flexíveis. Porque uma característica da pessoa que é flexível, Faria, é justamente ela ser o quê? Aberta para as mudanças. Ela tem que ter a mente aberta. É um exercício, então, a flexibilidade emocional? Isso, a flexibilidade emocional é importante nisso. É você estar aberto para as mudanças, tá certo? Ter humildade, tá? Não ficar achando que sabe tudo, parar de criticar os outros, parar de julgar as pessoas, cuidar mais da própria vida e procurar o quê? Ficar sempre atento às mudanças, tá? Na própria vida e no próprio mundo que está acontecendo. Como você mesmo disse, a gente até comentava nos bastidores aqui, citando como exemplo mudanças e acontecendo com uma rapidez fantástica, né? A questão da informática, né? Hoje a gente observa aí os meios tecnológicos de uns 20, 30 anos atrás para hoje. Claro. O que mudou em termos de informática, né? Antigamente você tinha um computadorzinho mequetrefe lá, hoje você observa super máquinas, né? Exatamente. E que realmente há pouco tempo elas aconteceram essas mudanças, né? Rápida demais. Então, ou seja, a nossa vida hoje, ela muda realmente muito rápido. Muito rápido. E a gente tem que estar aberto a isso de forma emocional, tá? Ficar aberto para as mudanças que virão, mudança na sua vida pessoal, tá certo? Os filhos, os netos. Então, quer dizer, tudo isso impõe mudanças a nós, necessidade de mudança. E a pessoa que é flexível é uma pessoa que está aberta, ela é uma pessoa que sabe manter os relacionamentos, tá certo, Faria? É uma pessoa que tem empatia com tudo. Eu estava até observando, Fernando, no texto aqui da Eliana, ela cita como exemplos de mudanças, né, a questão do comportamento, a questão cultural e o que a gente comentou agora, que é a questão tecnológica. Exato. Comportamento influi muito. Comportamento influi, porque a pessoa que é inflexível, aquela pessoa rígida, aquela pessoa travada, prepotente, né? Que acha que não precisa aprender nada, tá certo? Essa pessoa ela não consegue nem manter os relacionamentos dela. A pessoa quando é inflexível, tá? Então o que acontece? Nós temos que buscar o que é flexibilidade, tá? É lembrar sempre do bambu. Quer dizer, numa tempestade, num furacão, por exemplo, tem lá o eucalipto e o bambu. Quem é que vocês acham que vai ficar? É o bambu ou é o eucalipto? É claro que o eucalipto vai quebrar. Por quê? Porque o eucalipto é rígido. Você está entendendo? Então, quer dizer, nós temos que ser como bambu. Ventou de um lado, você cai. Você cai para um lado, cai para o outro. Você entendeu? Acompanha o movimento. Acompanha o movimento do quebra. vento. Exato. Quer dizer, você sempre vai estar em pé. Qualquer que seja a circunstância e as adversidades. E ela citou aqui a questão cultural, né? Tecnológica, a gente falou, comportamento, você está dizendo, a questão cultural, a gente citou até como exemplo essa questão da religião, né? Claro. É uma cultura que os padres têm, os sacerdotes todos têm, de não casar, mas que pode ser quebrada, ter essa flexibilização. Exatamente. Esse Papa nosso Francisco, ele é um homem muito flexível. A gente vê isso nas palavras, nas encíclicas dele que ele faz, tal. Então, quer dizer, nas falas, nas palestras, ele é um homem flexível. E ele está querendo flexibilizar o que é a igreja. Porque se a igreja ficar rígida demais, ela está perdendo espaço para as igrejas reformadas, vamos dizer assim. Entendeu? Porque eu, por exemplo, uma vez eu fui assistir uma preleção de um pastor numa igreja protestante, e gostei demais. Porque o pastor, em vez de ele ficar falando só da Bíblia, ele fala da vida de forma em geral. Quer dizer, ele fala da vida em família, por exemplo,
à luz da Bíblia, por exemplo, à luz do Evangelho. Então isso é muito importante. Ou seja, Fernando, ele está flexibilizando. Flexibilizando. Né? Aquilo que muitos pensavam de uma igreja evangélica, hoje ele já aborda todos os assuntos, mostrando que a igreja tem que acompanhar essas mudanças também. Eu vejo, por exemplo, o Jornal Universal, que é da Igreja Universal, é um jornal espetacular e eu recomendo a todos que leiam, porque as matérias que eles trazem, Faria, inclusive eu já participei de 2 matérias da Folha Universal, e agradeço a confiança deles. E uma nós já trouxemos aqui. Exatamente. Então, quer dizer, são matérias excepcionais para a vida cotidiana da pessoa, para melhorar a vida em família, para melhorar a vida de relacionamento. Então, gente, a gente está vendo nas igrejas evangélicas uma flexibilização muito grande. Coisa que, às vezes, outras igrejas, por exemplo, outras doutrinas, estão meio rígidas. Não é aquela coisa só de pregação mais. Não, né? Quer dizer, eles vão lá, tem lá a parte lá das crianças, enquanto eles estão pregando para os pais, as crianças estão fazendo atividades, tá certo? Então, quer dizer, é uma flexibilização para poder o quê? Ganhar adeptos. Então, quer dizer, e na vida nossa, a gente tem que procurar ser flexível. Para quê? Para poder ganhar amigos. As pessoas inflexíveis, Faria, são pessoas que não têm amigo, tá? Ninguém gosta, são os chatos, tá? Vivem criticando os outros, julgando demais as pessoas e no fim da vida acabam sozinhos, cheios de doença. Tá certo. Cheio de doença. É o tema de hoje. Seja flexível. Texto de Eliana Barbosa e daqui a pouquinho a gente continua. Tema de hoje, portanto, seja flexível. Né? Você comentava aqui que é importante as pessoas se relacionar melhor, né? Porque a gente sabe que existem dificuldades de relacionamento, mas quanto melhor, muito bom as duas partes, né? Exatamente, Faria. E a gente sabe que as pessoas, elas buscam sucesso na vida, tá? E é uma coisa legítima você buscar um sucesso na sua vida, claro. E uma das formas que tem de se alcançar o sucesso é exatamente você saber se relacionar bem. E para a gente se relacionar bem, é claro que a gente tem que ser uma pessoa flexível, tá? Porque a pessoa flexível, ela sabe criar empatia, quer dizer, ela sabe se colocar no lugar do outro, quer dizer, criar empatia. Então é importante a pessoa procurar, durante a vida dela, se preparar para as mudanças do mundo, para as mudanças pessoais que ela vai ter. Sempre vão acontecer mudanças. Não adianta mais a gente achar que está vivendo no século XIX para trás, que as mudanças levavam 100 anos, 200 anos, não é? É só a gente lembrar que até o século XX, as pessoas andavam de quê? De carroça. Quer dizer, quantos 1000 anos nós andamos de carroça para trás? Quer dizer, as mudanças demoravam muito mais. Então, a gente tem que esperar o que desse século XXI? É mudança, 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 e sempre a pessoa, Faria, tem que estar aberta para o aprendizado. Fernando, o grande problema que a gente pode observar são as pessoas acreditarem só na própria realidade? Exato, a realidade da pessoa, ela tem que entender o seguinte, muitas vezes ela fica circunscrita à própria pessoa, tá? E a gente tem que ver que a gente está num mundo social, tá? A gente tem que se relacionar com as pessoas. Então, para a gente se relacionar com as pessoas, é claro que a gente tem que ter flexibilidade. Por exemplo, num casamento, o sujeito casa, tá? Antes do casamento é fácil. Por quê? Porque as pessoas escondem o verdadeiro caráter dela, tá? E elas vão mostrar isso depois do casamento. Então, depois do casamento, para esse casamento ter uma durabilidade maior, o que a pessoa precisa? Ela tem que flexibilizar. Não, ela tem que, não, eu gosto de acordar a tal hora, mas a pessoa gosta disso, ela come isso, come aquilo, ela toma banho, tem um lado do banheiro que a pessoa gosta. Não, então vamos ajeitar as coisas. Eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho. Eu flexibilizo um pouquinho, você flexibiliza. Então, quer dizer, no relacionamento, tanto social, com amigos, tudo, quanto relacionamento conjugal, tá? É fundamental a flexibilidade. A gente pode observar que o grande problema são as pessoas não escutarem o ponto de vista do outro. Exato. É o que nós estamos falando. A pessoa inflexível é uma pessoa que tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Ela acha que a realidade da vida é só ela mesma, tá? Ela vive dentro de um mundinho dela, tá? Ela só olha para o umbigo dela.
O umbigo dela tá limpinho, tá bom para tudo. Quer dizer, ela não tá nem aí para os outros. É o que a gente chama de pessoas donas da verdade? São donas da verdade, são pessoas egoístas, tá? São pessoas que acham que sabe tudo, mas não sabe porcaria nenhuma, tá? Porque se soubesse tudo, naturalmente teria flexibilidade, tá certo? Porque o sábio, a pessoa que é sábia, ela não precisa ser aquela pessoa letrada, vamos dizer assim, eu tenho diploma disso, daquilo, é um sábio. Não, eu conheço muito diplomado aí que tem doutorado e é burro, tá? Emocionalmente burro, tá certo? Não evoluiu, né? É inflexível, tá inflexível. Quer dizer, tem lá aquele tanto de PhD, mas é inflexível. Então, quer dizer, não serve para nada nesse mundo, porque não consegue nem passar o que ele sabe para os outros, porque é inflexível. Então, quer dizer, a pessoa sábia, ela não precisa ter muito estudo. É aquela pessoa que sabe lidar com os outros, é aquela pessoa que sabe escutar. Olha bem, gente, a pessoa flexível, ela sabe escutar. Ela sabe escutar. Tá? Aliás, ela escuta mais do que fala. Tá? Então, quer dizer, a flexibilidade é uma coisa que a gente tem que estar exercitando sempre. Eu acho que o que você comentou no primeiro bloco, Fernando, eu acho que entre tudo assim que a gente está vendo essa questão da flexibilização, é principalmente importante aceitar que tudo no mundo muda. Né? Tudo que muda. Tudo da nossa vida muda. Né? Muda. Tá? Quer dizer, a morte, ela está aí para alcançar qualquer um de nós, alcança um familiar nosso, alcança um ente querido, e a gente tem que saber aceitar a realidade, aceitar aquilo que é inevitável na vida. Olha bem o que eu estou falando, porque tem muita gente que não aceita o inevitável, tá? Então a gente tem que aprender a aceitar. Bom, fulano morreu? Morreu. Como é que a gente vai fazer para superar essa perda? Olha a palavra, como eu vou fazer? Então, quer dizer, essa palavra como, tá? Como eu poderia fazer, é uma palavra que está sempre na ponta da língua de quem é flexível, tá? As pessoas inflexíveis, tá? Geralmente a palavra que está na ponta da língua dela é o se. Olha bem, o se. Se eu tivesse feito isso, se o fulano tivesse feito isso, tá? Então, quer dizer, a gente tem que procurar corrigir essas coisas. Eu estou falando aqui para vocês, mas tem muita coisa também que eu tenho que aprender. Eu tenho que ser mais flexível em determinadas coisas. Ser mais maleável. Maleável, você entendeu? Por exemplo, eu já tive filhos adolescentes. Eu tive que sofrer também para poder ser maleável, aceitar coisas novas que minhas filhas traziam para mim. Às vezes eu sofria, tá certo? Com isso, com essas mudanças que aconteciam. Eu tinha que aceitar determinadas coisas. Então, quer dizer, a gente tem que... A flexibilidade, gente, é uma coisa que deve ser exercitada no nosso dia a dia. A gente não pode achar também, né, Faria, que a gente é totalmente flexível. Não, nós estamos aprendendo a ser flexível. Nós estamos exercitando isso. Bom, então, voltando aqui com o Fernando, e o tema de hoje, Seja Flexível, com o texto de Eliana Barbosa, publicado esse texto aí na edição do Jornal da Manhã. Fernando, seja flexível. Estava observando aqui muitas coisas que às vezes tiram o chão das pessoas no dia a dia. Isso, principalmente dos inflexíveis, tá? Porque a pessoa que é flexível, quer dizer, dificilmente ela perde o chão. Por quê? Porque ela é uma pessoa que está sempre sujeita e pronta e aberta para qualquer mudança que possa ocorrer em sua vida. Aí, dificilmente esse problema acontece. Ela vai perder o chão, tá? Estou vendo aqui também, respeitar opiniões protege contra mágoas? Beleza. Porque, Faria, a pessoa que é inflexível, viu, Faria? Ela sempre está magoada com alguém. Sempre magoadinha, quer dizer, está sempre doente. Igual está falando para você, uma das doenças mais recorrentes de uma pessoa inflexível são problemas nas articulações. Tá? Na articulação da mão, as artrites, artroses. Então, no joelho também, são pessoas o quê? Inflexíveis, tá? Então, quer dizer, a pessoa ela tem que estar sempre aberta, respeitar os pontos de vista divergentes das outras pessoas, você entendeu? Isso é flexibilidade, você respeitar o ponto de vista do outro. É o que você comentou anteriormente, se colocar no lugar do outro. Isso. Não precisa ser toda vez, mas é importante. É importante para entender e manter os relacionamentos, que é muito importante. Tá? O relacionamento ele é uma coisa importante para que a pessoa tenha sucesso
na profissão, na vida, tudo. Principalmente na vida. Só se perde com inflexibilidade? Só, Faria. São pessoas, as inflexíveis são aquelas pessoas que têm dificuldade nas empresas, tá certo? Estão sempre dando trabalho para os patrões. E até no relacionamento familiar Exato. também, né? Porque a pessoa é muito rígida ali. Rígida. É uma pessoa chata, julgadora, entendeu? Crítica demais, gosta de criticar os outros, qualquer coisinha está criticando, tá certo? E são pessoas também, Faria, que são pessoas que estão sempre assim, não estão bem com elas mesmas. Mal-humoradas. Mal-humoradas, por quê? Porque elas estão sempre insatisfeitas com elas mesmas. Elas não se aceitam como são. Tá certo? Elas não conseguem se aceitar como são. São pessoas que não sabem perdoar os outros. Tá? A pessoa flexível não. Uma das características da pessoa flexível é que ela está sempre pronta para perdoar. Tá? Ela perdoa, mas isso não quer dizer que ela vai aceitar o erro do outro. A pessoa flexível não é aquela que aceita o erro do outro. Ela perdoa, mas ela procura o quê? Chegar para outra pessoa e falar, não concordo com isso. Tá? Ou você muda ou mudo eu. Olha só, muda. Tá? A pessoa flexível, ela muda também. É uma pessoa que, se a outra pessoa ela não mudar o jeito dela, ela muda o relacionamento dela. Ela corta o relacionamento e parte para outro. E é interessante a gente debater isso, Fernando, até porque mostra realmente o comportamento das pessoas, né? Exato. Porque nós vemos aí muitas pessoas saberem dialogar, saber aceitar a opinião do outro, conversando ali, né? Opinando sobre determinados assuntos. E quando você encontra uma pessoa que é rígida, né? Que é inflexível, a gente vê que tudo ali fica difícil. Fica difícil. Eu já trabalhei com uma pessoa, por exemplo, ela era até mais velha do que eu, ela falava assim para mim, ó, Fernando, uma coisa que eu quero é não aprender nada, eu não quero mais aprender nada nessa vida. Aí é difícil. É difícil. Então, quer dizer, é uma pessoa que está sempre ali com dificuldade para tocar a própria vida. Bom, e aí desrespeito com as escolhas alheias faz mais solitário e triste? Opa, isso é uma tristeza da pessoa, é que a gente fica com dó também das pessoas inflexíveis, porque elas ficam solitárias. Tá? No final da vida delas é um final solitário, às vezes os parentes colocam num asilo para ficar livre, que a pessoa chata, vai isolando. O fim de vida é solitário. Tem tratamento para isso? Aí é a boa notícia, existe tratamento para isso, tá? Principalmente psicoterapia junto com florais de Bach, tá certo? Dá para fazer um tratamento muito bom, porque a pessoa ela tem que se conscientizar do problema que ela tem. Tá? A partir do momento que ela se conscientiza, Faria, ela já tem quase 50% do tratamento feito. Então aí ela já vai o quê? Ela vai começando a mudar um pouquinho, tá? Aceitar as coisas. E aí existem os florais de Bach que ajudam demais nessa questão emocional. Ou seja, solução tem, né, Fernando? Tem, é só buscar. Então tá. Fernando, muito obrigado.